Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez vamos estudar a Palavra de Deus e nessa oportunidade vamos meditar no livro do Apocalipse. Você já prestou atenção que dentro do livro do Apocalipse existem várias mensagens muito parecidas com as mensagens pregadas pelo Senhor nos Evangelhos. Neste caso, nós temos as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Espero que os irmãos gostem do conteúdo. Deus abençoe e vamos ao estudo. Hoje vamos estudar mais uma porção das Escrituras. Vamos falar sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, para tanto vamos tomar um texto da Palavra de Deus. Então leiamos no livro do Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto João, mesmo já idoso, foi perseguido pelo imperador Domiciano, sendo exilado na ilha de Patmos no ano de 95 d.C. Este era o 14º ano do seu reinado. Esta data é confirmada pela tradição de Ireneu, Eusébio e Jerônimo. A tradição dos habitantes da ilha indica inclusive a caverna onde o apóstolo João em exílio recebeu a revelação, para escrever o livro, como é atestado nos primeiros capítulos do Apocalipse. Mas antes de seguirmos com o nosso estudo, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, e ative o sininho das notificações, para receber os avisos de novos vídeos. Então, vamos prosseguir com o nosso estudo. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurado que lê, ao contrário do que alguns cristãos pensam, pois sentem temor em ler o livro, ou simplesmente o ignoram. O livro do Apocalipse foi dado aos homens para ser lido, e todo aquele que lê, toma consciência dos fatos que irão acontecer com a humanidade nos dias finais. Desta forma poderá ser despertado para não incorrer nas pragas e juízos ali descritos, por isto é bem-aventurado. O profeta Ezequiel em seu livro diz que o avisado poderá salvar sua vida. Vejamos, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Ezequiel capítulo 33 e o versículo 5. A segunda bem-aventurança é: e ouvi uma voz do céu, que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 13. Observe a expressão, morrem no Senhor, em outras passagens das Escrituras também é denominado de sono. O apóstolo Paulo nos disse, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 16. Esta morte define os santos que fielmente viveram neste mundo e partiram fiéis a Cristo, eles são bem-aventurados. A terceira bem-aventurança é: bem-aventurado que vigia, está escrito em Apocalipse capítulo 16 e o versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. O Senhor está se referindo ao testemunho da vida cristã. Muitos crentes consideram irrelevante alguns aspectos da doutrina do Evangelho, um deles é seu testemunho. No entanto, não percebem que uma vida fiel pode levar a outros a conhecerem Cristo, e de igual modo, uma vida sem vigilância pode afastar os perdidos. As vestes são um testemunho para os que estão de fora, portanto, é bem-aventurado aquele que zela por seu bom testemunho em Cristo, e que não tem de que se envergonhar. A quarta bem-aventurança é: os que são chamados às bodas do Cordeiro. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 9. As bodas é uma das alegorias mais belas das Escrituras. Assim como após um casamento, o noivo e a noiva oferecem uma grande festa, assim também no reino de Deus, Cristo e a Igreja festejarão sua união eterna, e oferecerão umas bodas. Esta será as bodas do Cordeiro de Deus. Todo sofrimento e lutas e perseguições e tentações serão compensadas pelo gozo e alegria proporcionados pela união eterna, por isto são bem-aventurados.
A quinta bem-aventurança é: bem-aventurados os que tomam parte na primeira ressurreição. Assim nos diz a palavra de Deus. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Estes são os que foram ressuscitados no arrebatamento da igreja, e agora vivem em corpos glorificados. Seus nomes estão escritos no livro da vida, enquanto que os infiéis permanecerão mortos até a segunda ressurreição, em que serão ressuscitados para o juízo e julgamento de suas obras mais. A sexta bem-aventurança é: bem-aventurados aqueles que guardam as palavras deste livro. O Senhor está deixando um alerta: não desprezem esta mensagem. A razão deste alerta aponta para a fidelidade da profecia, também aponta para quão terrível será o seu cumprimento, e em terceiro, os que derem crédito poderão escapar. Assim está escrito: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 7. A sétima bem-aventurança é: bem-aventurados são os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. A última bem-aventurança do Apocalipse trata de pureza e santidade. Vivemos em uma geração corrompida pelos pecados sexuais, pela idolatria, pela avareza e pelos frutos da carne. E é por esta razão que é bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Assim nos diz o texto bíblico: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 14. Querido e amado irmão e irmã, o Senhor nos ama, e esta foi a principal razão dele nos haver dado o livro do Apocalipse. Ele quer nos preservar da destruição que virá sobre este mundo. Portanto, seja vigilante, prudente, ame a Deus com todas as suas forças e o mais importante, lhe obedeça, pois a sua vinda está muito perto. Deus vos abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor.